Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Quando nós estamos avaliando, pensando, refletindo sobre o chamado profeta Eliseu, uma coisa me chama a atenção. Ele continuou trabalhando, sendo fiel ao seu trabalho, lá no seu dia a dia, na sua rotina, até que Deus o chamou. Então, quando nós temos absoluta certeza do chamado de Deus, é que nós investimos a nossa vida naquilo. Eliseu estava lá trabalhando, teve certeza que quando Elias chegou e chamou, ele deixou seu arado, deixou sua família, deixou seus afazeres, deixou suas atividades, e em obediência ao Senhor, ele seguiu. E aí passou a aprender com Elias, e Deus usou a vida dele poderosamente. Então eu penso, irmãos e irmãs, que essa espera do chamado de Deus, essa espera do propósito de Deus se cumprir na vida, é muito importante, porque a necessidade, nós vimos o Senhor lá em Mateus rogando ao Senhor da seara enviasse ceifeiros, mas tem propósitos específicos, que é para mim, propósito específico é para você, mesmo que tenha uma necessidade, né? Por exemplo, quando eu penso nisso, tem uma necessidade de missionários em determinado país. Então, tem uma necessidade, mas o meu chamado não é para ir para esse país. Meu chamado ficar aqui no Brasil, meu chamado é servir a Deus aqui. Então, não é apenas ter uma necessidade, mas é você que Deus está chamando para aquela necessidade específica, né? Nessa linha de raciocínio, pensar que você, às vezes, a oportunidade por si só não quer dizer que vai ser o chamado para isso, tá? Há muitas oportunidades de servir ao Senhor, mas só a oportunidade por si só não constitui chamado. Por isso que ela tem que estar muito clara para nós. Se pensarmos assim também como habilidade, eu gosto de fazer isso, eu sei, eu tenho um dom, eu tenho um talento nessa área, mas não é apenas habilidade, nós podemos ter essa habilidade, nós podemos ter o dom, o talento, mas isso por si só não caracteriza, não quer dizer que essa nossa habilidade é o nosso chamado. Se pensarmos assim, sermos convidados para algo, não quer dizer que é o nosso chamado ali. Algumas pessoas, assim como Elias foi procurar Eliseu, pode aproximar de você e de mim e dizer: olha, tem isso, fazer um convite para você. E necessariamente esse convite não quer dizer que é o nosso chamado. Podemos ter pessoas que nos aproximam e fazer desafios, mas não quer dizer que esse desafio específico vai ser o nosso chamado. Nosso desejo por algo também não quer dizer que é o nosso chamado. Podemos ter um fogo, podemos ter um desejo ardente, mas temos que ter cuidado para que a gente não faça agir antecipadamente. Eu me converti em 1985. Em 1985, um ano e pouco depois, vi um cartaz de vocação ministerial, fiz minha inscrição para o Instituto Teológico em Belo Horizonte, cheguei a fazer umas 2 viagens para Belo Horizonte, mas naquela época não. Perceba, eu tinha um chamado, já me despertei com 1 ano e pouco de convertido, já tinha um coração já inclinado, aquecido para aquela direção, mas não era o momento. Fiquei esperando, depois parou, cessou aquilo ali na minha vida,
E aí eu segui a minha vida, trabalho, casei, família, filhos. E esse chamado só voltou de maneira mais específica em 1995. Ó, quase 10 anos depois, foi que o chamado veio claro, no sentido do ministério pastoral, e aí eu pude fazer estudos e estamos aí nessa jornada cumprindo esse chamado de Deus. Então, por isso é muito importante a gente esperar o momento do chamado de Deus e ele se realizar na nossa vida. Então, pense nessas coisas, que você possa ter essa convicção profunda, interior, empenhada de paz no seu coração, confirmada pela palavra de Deus, e quando Deus diz assim, agora você esteja preparado e pronto para assumir o propósito e o chamado de Deus na sua vida. Deus te abençoe e pense nisso. Tua palavra